nem RG e não tinha CPF. Ai, meu Deus, então que E aí vem o drama dela. Olha bem, eu nem passei para a criança que está com registro sem pai. Ela não podia registrar porque ela, mãe, menor, não tinha os documentos necessários. Ela ia para a casa da cidadania, ela ia fazer o RG e a equipe da RG fazia, você tem que ter o CPF. Ela ia no banco ou nos Correios fazer o CPF e dizia, não, para fazer o CPF você tem que ter um RG. E essa ouvinte do nosso programa, essa espectadora, ela ficou esse tempo todo com a criança há mais de 20 dias sem poder registrar a criança, porque ela mesma, Fernanda, é uma pessoa que está fora das estatísticas. É uma pessoa que nessa situação não... É uma cidadã inexistente, né? Exatamente. Tema do Enem do ano passado. Exatamente. A gente não tem noção do como isso... Esse caso é bem extremo, porque é a mãe que já não tem a documentação para registrar a criança que não quer, o pai também não quer reconhecer. Então é o extremo do caos mesmo, né? Exato. Com relação a exatamente o reconhecimento de paternidade, ela pode ser feita a qualquer momento? Fernanda, ela pode ser feita a qualquer momento. É um direito potestativo. Não há, você não pode abrir mão disso e ele é imprescritível. Eu posso estar com 50 anos e reconhecer e querer hoje. Eu olho para a minha identidade e é desgostoso eu não ver o nome do meu pai ali, desconhecido. Aquilo dói. Eu quero resolver, já estou com 50, eu posso entrar, já que eu sei quem é o meu pai, pode. Não tem tempo para isso. E o CNJ, por meio de uma orientação, já faz um tempinho, facilitou, né? Você não precisa ir para o judiciário para você ter o reconhecimento nos seus documentos e, claro, o sobrenome do seu pai no seu nome. Você pode ir para o cartório de registro civil. Você pode fazer isso extrajudicialmente. Claro, Fernanda, se tiver o consentimento do pai. Poxa, eu quero, depois de tanto tempo, eu quero realmente reconhecer, né? Ele precisa ir presencial? Ele precisa. Já imaginou, Fernanda, se não pudesse, ia ser um problema. Não sei lá, às vezes uma procuração, né? Ele precisa ir reconhecer e é um processo rápido, simples, junto aos cartórios. Tá. No entanto, quando a mãe vai para o cartório e diz, olha, o pai da criança é fulano que mora em tal rua, tem que intimar. Ele não reconhece. Ele não comparece. Ele não comparece, ele não reconhece no processo. Aí o próprio cartório pode caminhar isso para a justiça. Aí na justiça, Fernanda, essa história de que, eu não sou pai, e ainda tem isso, eu só fiquei com ela uma vez e ela ficou com não sei quantas pessoas. Pela justiça? Como é a questão do DNA? O nosso estado da Paraíba, ele banca, Fernanda, o teste, um dos melhores testes já há um bom tempo. Eu espero que não seja uma informação aqui, meu Deus, desatualizada, mas o Estado sempre pagou, desde quando foi necessário, o Estado estava junto, né, da Justiça. Sim. Em relação a financiar isso por meio, claro, da Defensoria Pública, o requerimento, e vai fazer. Tá. Agora, Fê, vamos lá. Eu não posso fazer prova contra mim. Você vai entrar, você teve um relacionamento fortuito, assim, foi um final de semana, né, com uma pessoa, você não tinha ninguém, mas aquela pessoa, você foi um final de semana, mas vocês já vinham namorando, e nesse relacionamento rápido, você engravidou. Tá grávida, informa pro pai, o suposto pai, e ele diz, não, eu só namorei com você um mês, não é meu, eu não assumo, né? Então, ela pode, sim, já entrar na justiça, Fernanda, ainda grávida. Ou seja, não precisa esperar a criança nascer. Não. Já tem como se fazer esses testes. Se não for a mãe, outra pessoa pode solicitar esse reconhecimento? Fernanda, é um direito da criança, enquanto menor, ser feito por meio dos pais. Nesse caso que eu falei, que a pessoa era menor, aí ela precisa do avô, por exemplo. Uma avó é que teria que fazer esse pedido, porque por ser de menor ela seria representada. Entendi. Tá? Então, de maior pode ser, se não, só realmente os interessados, né? Que seria a criança ou o representante da criança. Faz 6 anos que eu conheci o meu pai. Porém, ele não quer me registrar. Como eu faço? Hoje eu tô com 24 anos. Você vai, sim. Essa é a forma, essa que eu já comecei a falar com a Fernanda, essa é uma forma muito mais rápida. Ele pode, como eu vinha comentando, ele pode se recusar a fazer o teste de DNA. O que isso significa? Né? Que na justiça, se ele se recusar a fazer o teste de DNA,
tá? Ele está fazendo, dando para o juiz a suposição de que realmente ele é o pai. Principalmente, o juiz vai julgar, principalmente com todos os elementos que vão estar inseridos no processo, incluindo aí fotografia do relacionamento, depoimentos, né, testemunhas. De testemunhas? Dizer não. Sim, se ele se nega, mas é engraçado que as formas também pode ser a própria aparência da criança quando a criança... Sério? Até isso, você identifica os traços do pai, muitas vezes na criança, tal, como disse um juiz, amigo, ele faz assim, meu Deus, eu tô olhando o senhor aqui, é impossível, é quase impossível, né? Então, assim, realmente tem outros meios, claro. Encarnado e esculpido. Esculpido. A expressão correta é essa. O senso comum deturpou Nem vou dizer que não vale a pena eu reproduzir. Mas aprenda a forma correta de dizer que algo é muito parecido uma coisa com a outra. É encarnado, ou seja, é a encarnação da pessoa, e esculpido, ó, feito à mão, tá? Então tem filho que é encarnado e esculpido a fisionomia do pai. Né? Verdade, Fê. Então tem todas essas possibilidades. Então você não perca. É um direito seu ter o nome, não só por uma questão. Fernanda, como psicóloga, né? Sabe como isso representa emocionalmente para qualquer pessoa que não tem esse reconhecimento. Porque, Sheila, vamos entender aqui que não ter o reconhecimento no documento já parte do pressuposto da rejeição. Nós, seres humanos, nós não somos programados para rejeição. O nosso senso é de pertencimento, porque na teoria da evolução, a gente precisou pertencer às coisas para ir evoluindo. Então, nós precisamos de aceitação. A gente precisa de pertencimento. É por isso que na adolescência a gente faz algo que nem a gente gosta, mas consegue fazer para ficar junto do amigo. Isso. Aí o amigo tá fazendo uma coisa errada, você sabe que é errado, aí você diz, mas se eu não fizer, ele vai dizer que eu sou careta. É a sensação de pertencimento. A mesma coisa acontece com a paternidade, com a maternidade. Você quer se sentir amado, aceito, reconhecido. Então, quando isso não tá num documento em que você, pro resto da vida, vai precisar exibir para algum determinado momento da sua vida, isso é uma falta de reconhecimento e é sentimento de rejeição. A Vanessa, que mora em Santa Rita, diz que o filho dela não é registrado o nome do pai, caso clássico, né? No caso é a filha. E ele diz que a filha não é dele, que ela não sabe mais o que fazer. A gente sabe, Vanessa. Junta a documentação, procura a Defensoria Pública, veja se aí em Santa Rita tem. Tem sim. Né, Sheilinha? Tem sim. Então você tem que buscar isso. E olha, gente, é um direito da sua filha, não é seu. E você é que representa. Esquece qualquer ameaça, o que ele vai dizer. Não importa, é um direito seu. E você tem que buscar o direito da sua filha e você a representa. Então, até ela completar os 18, esperar ela completar os 18 anos para ela mesma ir atrás desse direito, não faça isso. Entre com o processo judicial, porque ele vai ser obrigado a, sim, em dois momentos. Ou ele vai fazer o teste de DNA e já reconhece a paternidade, ou ele vai poder contestar isso e falar mil e uma coisa, mas independente do que ele coloque ali... O teste fala por si. Exatamente. A gente tem falado muito de pai, gente, porque as estatísticas mostram que essa falta de reconhecimento parte muito mais do pai, mas não é exclusivamente e unicamente disso, não. A gente tem um exemplo aqui de uma telespectadora em que ela foi registrada nos nomes dos tios, porque a mãe biológica não registrou ela e o pai biológico ela não sabe nem quem é, ele é desconhecido. Pelo que ela fala aí, ó, ela deve saber quem é a mãe. Como devo proceder para colocar o nome da minha mãe biológica no meu registro? É a mesma coisa, né, Sheilinha? É, Fernanda, ela vai ter que fazer isso. E olha, e consegue, não é complicado, né? Porque aí é diferente. Se há um consensuar essa possibilidade, não tenha dúvida. Agora, se foi um processo de adoção em que passou por todo um trâmite judicial, aí é outra questão. Porque para você questionar um registro onde a pessoa de livre e espontânea vontade, não sendo seus pais, assinam como seus pais, ou no processo, normalmente isso é um processo de adoção, ele só vai poder mudar isso se provar que houve uma coação, que não, né, alguma coisa para ele negar. Mas ela está querendo acrescentar ou quer colocar o nome da mãe, é um processo fácil, principalmente se os pais, né, que está no registro não se opõem. Já tem uma situação contrária. Dizem que pai é quem cria, né? Essa já é o contrário. Eu não quero o nome do meu pai biológico, deve não ter relação nenhuma com ele. Eu quero colocar o nome do meu pai adotivo.
pode, olha, Sheila, tanto pode. É o pai afetivo que a gente fala, né? Olha bem, tanto pode que teve um caso aqui, aqui no nosso estado, em que houve isso sim. O pai adotivo teve, mas o que acontece? O pai biológico não se recusou. Ele foi ouvido, ele vai ser ouvido, ele não se recusou, não fez a menor diferença, não fez nem questão. Não tem problema. O que não pode é esse pai afetivo ou pai adotivo. Muitas vezes, minha mãe casou, né, já me tinha, e o novo marido da minha mãe me criou, tô hoje com 20 anos, 30 anos, e eu quero que ele esteja no meu registro. Sim. Pode isso por todo um processo judicial. Agora, tirar o nome do pai, aí realmente tem que ter com consentimento. Agora, Sheilinha, deixa eu fazer essa pergunta pra gente encerrar esse papo aqui, que isso é bem importante a gente dizer. Lembra de que quando você não tem o nome no documento e você sabe que tem parte na determinada herança, a gente precisa falar disso, aí o processo é muito mais complicado, porque vai envolver o reconhecimento da paternidade e o spoiler, aí é outra confusão, e o pós-morte, né, Fernanda? E pós-morte, que aí é mais difícil ainda, tem né, que ter, Sheila? exatamente, você vai ter que pegar, vai ter que fazer o teste de DNA por meio do filho, do pai biológico, e aí vai, então você complica mais. Então, as mães que estão nos ouvindo, que mandam as suas dúvidas, que a gente sabe que sente essa dor, né, porque às vezes é humilhante realmente, e é humilhante pra mãe, né, principalmente quando tá com o bebê, com tudo, em frente. Em frente agora não é fácil, não é um procedimento fácil pra mãe. Eu vou contar pra vocês uma besteira que eu fiz, que quando eu tive meu filho, meu ex-marido é uma pessoa tranquila demais, e eu sou inquieta. Eu fui sozinha, ignorante, registrar o meu menino, dizer, bota o nome do pai. Aí ele riu na minha cara, porque não pode, mesmo você casando, o pai tem que estar presente, a pessoa tem que estar presente, o homem tem que estar presente para fazer o registro. Então é isso, então não tenha vergonha, entendeu? De enfrentar esse problema que você vai, um processo judicial para poder identificar, tá? Porque é necessário para evitar muitos danos maiores no futuro. Danos materiais e danos psicológicos. É pelo seu filho, é pela sua filha. A relação não deu certo, ele é um cafajeste, ele não presta, você não quer nem ver. Ok, isso é você. O seu filho, a sua filha, ele tem direito à convivência, ao reconhecimento e, sobretudo, à chance de ser amado. Não tolha isso dos seus filhos porque a sua relação não deu certo. Isso é egoísmo. E com o filho, a gente não pode ser assim. E às vezes a gente tem muito caso de pessoas que depois de um processo desse realmente se aproximam e criam uma certa afetividade, porque na medida que ele assume a paternidade ou que ele é obrigado a assumir a paternidade, ele vai ser também obrigado toda a parte patrimonial também, não só no presente como no futuro. Sheilinha está nas redes sociais, @Sheila. Daqui, Talani, o Instagram da Sheila? Sheila_Sodré, tá? Pra você aqui, ó, seguir. Tem muito conteúdo bacana. E não é só sobre direito, não, porque ela é uma mulher plural. É sobre cinema, é coisa que tá acontecendo, é direito tributário. Ela é plural e eu aplaudo mulheres assim pra gente sair das caixinhas. A gente pode ser o que a gente quiser toda hora. Beijo grande, querida. Bom passeio mais tarde. Obrigada. Na lua cheia, viu? Na lua cheia. O assunto